Agora sim, bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que alegria imensa poder estar aqui mais um ano. Este é o terceiro DJP que nós comemoramos aqui e que eu sou convidado a estar aqui na frente. É a terceira vez que eu passo a semana inteira nervoso, pensando no que eu vou fazer estando aqui na frente. Bem, há 2 anos atrás, nós comemoramos o DJP e eu tive a oportunidade de conduzir a liturgia. No ano passado, eu pude conduzir a palavra com os irmãos. E neste ano, mais uma vez, estou aqui podendo conduzir a palavra a vocês. E é uma alegria, porque eu sou abençoado do DJP ser muito perto do meu aniversário. Meu aniversário foi na terça-feira. Então, eu sempre comemoro aí 1 ano de vida. Deus me sustentou mais 1 ano para comemorar meu aniversário e mais 1 ano para poder comemorar com os jovens, o Dia do Jovem Presbiteriano. E é uma alegria isso. Gostaria de comentar com os irmãos que ontem tivemos a nossa programação do DJP da Federação. Foi uma bênção, foi uma alegria lá em Elias Fausto. Quem esteve presente aproveitou, curtiu muito. É uma alegria ver tantos jovens reunidos, é uma alegria ver o movimento presbiteriano, o movimento dos jovens presbiterianos se unindo, trabalhando juntos para poder servir, para poder louvar ao Senhor. É uma alegria poder participar disso, tem sido algo abençoador em minha vida. Bem, uma vez eu ouvi em uma roda de conversa que a pregação, antes mesmo dela tocar a igreja, tocar os irmãos da igreja, ela deve tocar o coração do pregador, tocar aquele que vai levar a palavra, e eu concordo. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é um estudo que tem tocado o meu coração. Nós vamos falar sobre algo que eu tenho aprendido nessa caminhada jovem, que graças a Deus ainda é bem longa. Comemorei os 22, ainda tem um tempinho aí de UMP, dá para comemorar um tempo ainda. E tenho aprendido muito nessa caminhada. Não da melhor forma, não da forma mais fácil. Acho que tinha formas mais fáceis de aprender. E eu confesso a vocês, a minha mãe está aqui para confirmar isso. Essa pregação de hoje, essa palavra de hoje, ela veio de uma bronca que eu tomei. Eu tomei uma bronca e eu virei e falei assim, nossa, isso aqui dá uma pregação, hein, mãe? Acho que eu vou trazer isso para a igreja, vou usar isso aqui. Acho que dá para trabalhar nisso aqui. Bem, essa caminhada jovem que nós vamos conversar hoje, ela começa com a seguinte pergunta: e agora? Talvez todo jovem já tenha se perguntado isso em algum momento. E agora? Ontem o pastor reverendo Clênio, ele pregou sobre isso também, sobre essa pergunta: o que eu faço agora? E daqui para frente, o que acontece? E eu acho que é uma pergunta muito pertinente aos jovens. O Militão colocou muito bem quando ele disse que a fase da UMP, a fase jovem, dos 19 aos 35 anos, é a fase onde tudo muda, é a fase onde tudo acontece. Então, trabalhos, amigos, faculdade, contas a pagar, novos relacionamentos, tudo começa a mudar nessa fase, e a pergunta, e agora? Ela vem aos nossos corações, ela vem à nossa mente a qualquer momento. Às vezes sentadão no sofá, às vezes no último dia de aula, no primeiro dia de emprego, talvez no primeiro dia de casado, os casados novos aí. E agora? Muitas mudanças pela frente, e vamos falar sobre isso hoje, sobre mudanças. Porque da mesma forma que a vida de adulto, a vida do jovem que está caminhando para maiores responsabilidades, da mesma forma que ela exige mudanças de hábitos, a vida cristã também exige, e nós devemos falar sobre essas mudanças. E a pergunta é, você sabe por onde começar essa mudança? Você sabe por onde começa a mudança de hábitos da vida cristã? A resposta dessa pergunta é o tema do sermão de hoje. Rafa, que sempre pede para eu falar o tema, o sermão de hoje é Comece por Você. É onde toda mudança de hábito e toda mudança cristã deve começar. Há um movimento, e eu louvo a Deus por isso, porque eu passei por isso, onde o novo convertido quer mudar o mundo. Quando a gente se converte, a gente fala, não, hoje é o dia, amanhã eu vou mudar o mundo, amanhã as coisas vão ser totalmente diferentes e eu vou mudar tudo de uma vez só, e a gente começa a pensar o que a gente pode fazer para mudar o mundo, para mudar o país, para mudar tudo. E é simples, você quer começar a mudar o mundo, comece por você. Comece mudando os seus hábitos, comece mudando por você. Faremos então a leitura de todo o capítulo 3 de Colossenses. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias, será o texto que nós vamos usar para conduzir esse estudo pela manhã. Colossenses, capítulo 3.
Vamos lá, Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que ainda são, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aqueles que fazem justiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, meu Pai, e agradecemos por isso, Pai. Agradecemos pela palavra que é vida, Pai. Agradecemos pela palavra que é instrumento para nós, para nos ensinar, Pai. Te pedimos, Senhor, que nossos corações agora estejam abertos, Pai, para ouvir somente a Tua voz, Pai, ouvir somente a Tua palavra, que o Senhor possa falar através do Teu servo, que o Senhor deseja falar a esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bem, para entender um pouquinho Colossenses, entender o que estava acontecendo ali, entender os perigos que ameaçavam essa igreja, é importante lembrar que ela era formada quase que totalmente por pessoas que se converteram do mundo pagão. Então, por novos convertidos que se converteram do mundo pagão, de outras religiões. Na região haviam muitos cultos a deuses pagãos como Cibele, Mene, Ísis, Hélio, Demétrio, Artemis, diversos deuses. Assim, o principal perigo para os cristãos daquela igreja era voltarem ao paganismo, voltarem da onde saíram, né? Com toda a sua imoralidade, e isso não mudou até hoje. Até hoje nós sofremos com essas dificuldades. Nossa sociedade não difere muito das sociedades antigas. Cada cultura tem o seu ídolo, o seu Deus e o seu santuário. Pode até não ser mais representado por entidades musculosas e poderosas que eram adoradas em todos os templos esculpidos em ouro e mármore. Mas elas continuam a existir das formas mais sucintas e mais delicadas no mundo atual, dentro de grandes escritórios, de grandes salões de beleza, de grandes academias, de grandes estádios, até mesmo dentro de grandes igrejas, talvez. E é verdade, não existem mais sacrifícios a Afrodite, mas muitos sacrificam a sua saúde física e mental atrás da realização do corpo perfeito. Não existe mais sacrifício a Hermes, que era um deus cultuado pelo dinheiro. Mas quantas famílias não são sacrificadas à custa de um salário mais alto? À custa de um reconhecimento, de um cargo de poder maior, de uma representatividade dentro de uma sociedade? A leitura de Colossenses 3 mostra que esse risco era sério.
A maioria dos membros da igreja havia se convertido recentemente, de uma vida marcada pela sensualidade e pelos costumes pagãos, como nós vemos aqui Paulo falando do que eles deveriam fugir. O risco de recaírem era real, por 3 motivos principais. As ligações com o passado. Então, os hábitos antigos, eles são difíceis de abandonar, são difíceis de deixar de lado, como uma corda que é feita de vários fios. Vai tecendo um fio, mais um fio, mais um fio, mais um fio, até um momento que é difícil de romper essa corda. O ambiente ao redor, ele era difícil resistir, pois eles estavam cercados por práticas e opiniões contrárias à fé cristã. E as lutas internas. Mesmo tendo aceitado a Cristo, eles ainda estavam em processo de transformação. A fé ainda não estava totalmente amadurecida a estes irmãos. Isso não difere muito da sociedade atual, né? Nós lutamos contra vícios, contra pecados, contra as dificuldades que são difíceis às vezes de correr. O nosso ao redor, a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho e faculdade também não ajudam muito. Eles nos tentam para todos os lados, menos para Cristo, né? Eles tentam nos tirar do nosso caminho. E as nossas lutas internas continuam da mesma forma, a gente continua sofrendo. Continua tendo dificuldades, muitas vezes, de aceitar alguns ensinamentos e algumas ordens do Senhor. Então, o que nós precisamos entender é sobre as mudanças. Entender como vamos fazer isso, como vamos trabalhar isso e como é que nós vamos mudar, como é que nós vamos começar por nós mesmos a mudar, para daí então poder mudar o mundo, para daí então poder mudar a sociedade, poder mudar o nosso país, a nossa cidade, a nossa escola. Bem, Colossenses 3 é um capítulo grande, com muitos ensinamentos, e eu tentei reduzi-los um pouquinho para a gente poder falar de todo o capítulo e falar sobre tudo que Paulo nos ensina neste capítulo tão importante. E a primeira coisa que ele fala é sobre a união com Cristo. Então, Paulo começa nos recordando de algo que é crucial para a nossa mudança espiritual. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. A passagem ele começa com a palavra portanto, então ele está trazendo referência ao que ele já estava falando. Então, antes do capítulo 3, ele estava falando alguma coisa, e aí ele continua. Portanto, devido a isso que eu estava falando, e o que ele estava falando era sobre a obra completa de Cristo. Paulo começa essa carta falando sobre a obra de Cristo. Quem é Cristo, quem é Jesus, e fala sobre a nossa união com Ele. Então, ele fala, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, como eu já disse que foram, se vocês conhecem a Cristo, se a obra dele é perfeita, se a obra dele é o que mudou, é o que salvou a sua vida, então, vamos continuar aqui. Agora eu vou explicar para vocês o que a gente tem que mudar. Aquele que nos aperfeiçoa e justifica, é Ele o centro das nossas vidas. Paulo aqui já nos mostra que a nossa mudança é totalmente dependente de Cristo. Logo no início ele já deixa claro. Aos orgulhosos, aos que acreditam que o seu próprio braço pode resolver qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa, desculpa, mas assim não vai dar. A mudança não vai acontecer dessa forma. A sua mudança é totalmente dependente do Senhor. A sua mudança é totalmente dependente de Cristo, e ele já deixa claro isso desde o início. Você quer mudar? Então confie no Senhor. Você quer mudar? Então entregue ao Senhor, porque a sua mudança depende dEle, porque é Ele quem te dá a capacidade para mudar. Se os colossenses foram ressuscitados com Cristo, porque procurariam salvação ou plenitude em outro lugar, e da mesma forma nós, se Paulo nos confirma e nos ensina que fomos ressuscitados com Cristo, por que então nós vamos procurar plenitude e salvação em outro lugar? A mudança está em Cristo. Por que buscar água em cisternas quebradas se a fonte verdadeira está disponível, jorrando a água viva? A ressurreição de Cristo, junto com a sua ascensão e glorificação, garante o perdão dos pecados e a purificação. Eles já haviam se entregado a esse Salvador pela fé. O poder purificador do sangue de Cristo e do Espírito Santo foi simbolizado e confirmado no batismo, e agora a graça de Deus continua disponível em abundância, e eles devem buscar essa graça, eles devem trabalhar com essa graça. Eles já vivem a nova vida com Cristo agora. Eles não precisam esperar segunda vinda para isso. A vida da ressurreição já está dentro deles. Por isso, devem experimentar cada vez mais o poder dessa ressurreição e permitir que sua união com Cristo transforme toda a sua vida, todos os seus pensamentos, sentimentos e vontades. Então, esse é o primeiro ensinamento que Paulo nos traz. A união com Cristo é de extrema importância e é necessária para a nossa mudança espiritual, para a nossa mudança de hábitos e para a nossa mudança de vida. E para isso, Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. O verbo buscar dá a ideia de um esforço
incansável e perseverante. Nós não estamos falando de uma busca só para descobrir alguma coisa. Como se a gente tivesse uma dúvida ali numa roda de conversa, abrisse o Google, é isso. Não é essa a busca que Paulo está colocando aqui, que Paulo está tratando aqui. Ele está tratando algo que nós devemos buscar para obter, buscar para tomar, para entender, para aprender e para guardar para si. A mudança ela é um processo, e esse processo ele deve partir de Cristo e ele deve ter a busca por Cristo, a busca pelo conhecimento para obtê-lo, não só para saber como é que é. Paulo já nos mostra que somos totalmente dependentes de Cristo para começar a mudar. E agora está nos dizendo que se vamos realmente mudar, então devemos fazer isso da forma correta, colocando as coisas lá do alto como primazia da nossa vida. Todo o nosso trabalho, o nosso servir, as nossas relações sociais, seguir sempre buscando as coisas lá do alto. Nós não acordamos pela manhã e vivemos o nosso dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí no domingo, não, hoje é dia de buscar as coisas lá do alto. Não, hoje domingão, de manhã eu vou lá, porque eu preciso buscar as coisas lá do alto. À noite, acho que eu vou para tirar a soneca, mas vamos ver. Não é assim que funcionam as coisas. A busca ela deve ser incansável, ela deve ser completa durante toda a semana. Devemos buscar as coisas lá do alto. Tudo o que fazemos, tudo que buscamos, tudo que queremos entender, que queremos sonhar, que queremos pensar, deve ser pensando nas coisas lá do alto. A mudança começa assim, pensando nas coisas lá do alto, que é Cristo. As suas ações têm sido direcionadas a buscar as coisas lá do alto? Hoje, será que temos convicção em dizer que as nossas atitudes têm sido para glorificar ao Senhor? Será que o que temos feito atualmente, durante toda a semana, não só durante 2 horas num culto pela manhã, 2 horas no culto pela noite, mas durante toda a semana, será que podemos colocar elas ali e dizer, sim, estou fazendo tudo isso buscando as coisas lá do alto. Estou fazendo tudo isso buscando glorificar ao meu Deus, buscando a mudança, tendo a plena convicção de que sou totalmente dependente dEle, que preciso buscar a Cristo para poder agir durante a minha semana? Paulo prossegue pontuando a importância de pensarmos nas coisas lá do alto. Visto que Cristo deve ser o centro de nossa mente, a luz que ilumina as nossas decisões, nos afastando de tentações que buscam nos corromper e desviar o nosso caminho. O apóstolo continua dizendo, pois vocês morreram e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Isso quer dizer que os colossenses já morreram para a sua antiga vida, o velho homem foi morto, para o pecado e para a velha natureza. Agora quem vive neles é Cristo. Eles estão espiritualmente unidos a Jesus, seu Senhor e Salvador. Desde a eternidade, o Cordeiro já havia sido imolado. Eles já estavam unidos, eles já conheciam, eles já tinham a certeza. Cristo já tinha a certeza da salvação. Cristo já tinha a certeza de seus eleitos. Deus já os incluía em seu plano e no tempo certo o Espírito Santo os uniu a Cristo. Essa nova vida está oculta juntamente com Cristo, ou seja, o mundo não consegue enxergar ou entender isso. Aqueles que não conhecem a Cristo não conseguem ver essa mudança, não conseguem reconhecer essa nova vida. E por enquanto não vão reconhecer. Como nós podemos ver aqui a partir do versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A nossa vida, a nossa mudança está oculta em Cristo. Aqueles que não o conhecem não podem enxergar isso. Mas quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda, todos hão de ver a verdadeira mudança. Nós seremos manifestados juntamente com Ele. E conhecerão então a verdadeira mudança. Todos poderão ver. E já não estará mais oculto diante de ninguém a mudança que Cristo faz em nossas vidas. O segundo ensinamento que Paulo nos traz após a união é que nós devemos abandonar o velho homem. Entendida então a soberania de Deus e a união que nós temos com Cristo e a total dependência nele, chegamos nos resultados dessa união e que mudanças ela deve gerar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se nós morremos com Cristo, então devemos fazer morrer também a nossa natureza pecaminosa, que é o que nos tenta todo santo dia. Ser morto e ressuscitado com Cristo não significa estar livre do pecado. Não é isso que acontece. Mas sim de que, mediante ao sacrifício de Cristo, você tem a condição de dizer não ao pecado.
Nunca pela força dos nossos braços, mas sim porque o Senhor declara que eu estou morto para o pecado mediante a minha fé. Ser livre, morrer para a nossa natureza pecaminosa, ser ressuscitado com Cristo em momento algum vai nos tirar, vai nos livrar do pecado. Mas é por Cristo, mais uma vez, pela união e pela convicção, pela fé e pela certeza de que é por Ele, pelo seu santo sacrifício, que nós temos a capacidade de dizer não ao pecado. Faça valer que você está morto para o pecado. Não teste até onde você pode ir. É um grande engano pensar que a gente pode conhecer, que nós conhecemos os nossos limites e que nós sabemos até onde a gente pode ir quando a gente deve parar. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, ela nos manda fugir da impureza, fugir do pecado. Sempre que vir a tentação, nós devemos correr na direção oposta, mas não é o que acontece. Geralmente a gente fica tentando a tentação. A tentação chega e a gente fala, até aqui dá. Aí tenta de novo, não, acho que dá para ir mais um pouquinho. E dá para ir mais um pouquinho, e dá para ir mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Não, eu consigo segurar, e não é assim que funciona. A verdade é que fica muito difícil se aproximar de Deus quando a gente nutre a possibilidade de se afastar dele. Nós devemos morrer para o pecado. Nós devemos deixar de lado o velho homem. Paulo então apresenta pecados que estavam sendo cometidos e que representavam muito bem a natureza pecaminosa daquele povo. Pecados esses que deveriam ser deixados de lado após a conversão. E Paulo, no versículo 6, apresenta mais 2 motivos do porquê mortificar tais pecados. Então, Paulo vai dizendo, nós estamos unidos com Cristo. Nós devemos deixar de lado o velho homem, mas se para você a união com Cristo, a certeza de que Cristo veio para te salvar ainda não é o bastante, vou te dar mais 2 argumentos. E aí ele fala, por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Paulo demonstra que a ira de Deus é certa e inevitável diante de tais atos. Já não somos mais filhos da desobediência. E quando ele trata de filhos da desobediência, ele trata da ideia de Adão e Eva. Então já não somos mais pertencentes aos filhos daqueles que pecaram. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos filhos daquele que veio, daquele que morreu e ressuscitou. Esses pecados atraem a ira divina com a mesma força que um ímã atrai o ferro, ou que uma torre alta atrai um raio. E os filhos da desobediência conhecerão a ira do Senhor. Então ele já solta mais um argumento. Se você então ainda não procurou a mudança, se você ainda não acha que é o bastante, então esteja ciente que se você é um filho da desobediência, você vai conhecer a ira do Senhor. Se você tem cometido esses pecados, você vai conhecer a ira do Senhor. A segunda razão está no verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivei nelas. As palavras andar e viver parecem semelhantes, mas aqui vai ter uma diferença. O andar se refere ao comportamento externo, enquanto o viver fala da disposição interna do coração. Um exemplo que nós temos disso está em Gálatas 5:25, quando ele fala que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que ele está querendo dizer nesse verso 7 é, agora que os colossenses são novas criaturas, eles já não são mais entregues a esses antigos vícios. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos acordar, nós devemos ter a noção de que a ira se aproxima. A ira do Senhor vai cair sobre os filhos da desobediência. E se vocês conheceram ao Senhor, se vocês conhecem a palavra, se vocês confirmam que Cristo é o seu único Senhor e Salvador, então vocês não podem mais continuar nessa vida. Aquele que conhece a Cristo verdadeiramente não vive mais assim, é isso que ele está dizendo. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo. Já não é mais tempo de andar diante dos pecados, já não é mais tempo de andar juntamente com os pecados. Paulo continua trazendo diversos outros pecados, e nós lemos aqui, que por muitas vezes nós também cometemos, e juntamente com eles há um imperativo. Agora, porém, despojai-vos. Assim como alguém se desfaz de uma roupa bem usada ou que não sirva mais a pessoa que antes a vestia. Sabe aquele momento que você trabalhou o dia inteiro, aos mais novos que estão me escutando, brincou o dia inteiro e que já está suado, já está fedido. Aquela situação que você não quer que as pessoas fiquem perto de você porque você está se sentindo sujo e você acha tipo, não, a pessoa vai ver que eu estou sujo também, que eu não tomei banho. É dessa situação que ele está falando. É de se despojar desta forma. É tirar essa velha roupa. É se purificar, é vestir uma roupa nova.
é vestir um novo eu, uma nova mudança. Os pecados antes cometidos, as situações antes que antes aconteceram, antes do conhecimento, antes da conversão, já não devem mais acontecer. Você que confirma que Cristo é o seu Senhor e Salvador já não pode mais viver assim, você deve se despojar desta roupa. Meus irmãos, o velho homem, aquele que é nascido de Adão, está morto. Devemos nos revestir do novo homem, que é Cristo. Paulo faz uma simples comparação com esse trocar de roupas. E Paulo finaliza, então, o versículo 11, demonstrando que não poderia haver diferença entre os povos, visto que todas as distinções se dissipam, visto que o propósito de Deus é igual para todos os seus. Então, no versículo 11, ele diz aqui, farei a leitura aqui rápida, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, dizendo que já não há mais diferença. Já não há mais diferença. Todos são iguais perante ao Senhor. Todos foram salvos e escolhidos de forma incondicional. E ninguém merecia, não havia condição alguma para ser eleito. Foi tudo de forma incondicional. Bem, visto que a união com Cristo é o único caminho para a mudança, que devem ser reconhecidos e mortificados os pecados e que devemos nos despojar do velho homem, Paulo então agora nos ensina que a nossa mudança como verdadeiro cristão, como aquele que busca mudar, também tem influência na forma que nós agimos em sociedade e em comunhão com a igreja. E Paulo deixa muito claro que o verdadeiro cristão, que aquele que mudou, está presente na igreja. Até então os ensinamentos foram para como trabalhamos com o nosso coração, como nós mesmos. Mas agora Paulo está tratando de nossas atitudes com o próximo, visto que o verdadeiro cristão não vive em solidão, mas sim em comunhão. Cristão verdadeiramente mudado vai à igreja, está presente na igreja e serve à igreja. Cristão verdadeiramente mudado suporta os irmãos, perdoa os irmãos e ama os irmãos, pois este é o vínculo da perfeição que une a todos. Paulo prossegue então no versículo 15, e que a paz de Cristo, para a qual vocês foram chamados em um corpo, governe o seu coração. Essa paz é o estado de descanso e contentamento do coração daqueles que sabem que o seu Redentor vive. Aqueles que foram mudados, aqueles que buscam a mudança, aqueles que buscam conhecer a palavra do Senhor, devem estar presentes na igreja, devem estar vivendo em comunhão, devem saber expor e demonstrar a alegria de Cristo, o amor de Cristo, resplandecer esse amor, resplandecer essa alegria. Uma vez eu li um livro que o Anderson me deu de presente, faz 1 ano que eu li esse livro, por um acaso, ganhei no aniversário do ano passado, o Manual do Semeador, um livro muito interessante, muito legal. Confesso que ainda não terminei, mas está no caminho aqui, estou trabalhando nele. E ele trata muito sobre a ideia de evangelização e como devemos semear. E uma das coisas que ele nos ensina no livro é que o cristão, ele ensina e ele demonstra o amor de Cristo através do agir, através da comunhão, através do momento em que você resplandece o amor de Cristo, resplandece o perdão de Cristo. O cristão verdadeiramente mudado faz isso. O cristão verdadeiramente mudado está presente em comunhão, está suportando os irmãos, e Paulo escreve aqui: suporta. Suporta, entende, aconselha, ensina, perdoa e ama. No versículo 16, então, vemos Paulo reforçando a importância desse verdadeiro cristão que esteja presente na igreja. E ele diz: a palavra do Senhor não só deve habitar ricamente, estudando, em nosso meio, mas também devemos instruir e aconselhar. E como é que faz isso sem vir para a igreja? Como é que eu vou instruir e aconselhar da palavra do Senhor sem estar em comunhão, sem estar presente junto com outros irmãos? Como faz isso só vendo culto online? Como faz isso vindo uma vez por mês, porque é a Santa Ceia? Aquele que se diz convertido deve ter atitude de convertido. Aquele que se diz cristão deve ter a atitude de cristão e deve demonstrar a mudança que Cristo fez em sua vida. E, meu irmão, se você não tem se encaixado em nada do que tenho exposto, em nada do que Paulo está nos ensinando, então Deus te convida a voltar hoje mesmo ao Senhor. Deus te convida à mudança. Deus te convida à conversão. A entender que ser cristão, a entender que mudar não é somente dizer que acredita.
Mudança exige mudança de hábitos, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de eu. O cristão deve estar presente na casa do Pai, onde pode viver em comunhão, ser instruído, corrigido e perdoado. E tudo o que fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor. E então eu chego ao fim com o meu último ponto, e o ponto que eu mais gostaria de falar, porque é o que mais tocou o meu coração. Nós vimos até aqui a importância da nossa unidade com Cristo. Nós vimos a transformação que isso deve gerar no nosso coração e como essa nova vida se expressa na comunhão com os irmãos. E para encerrar, Paulo nos conduz a refletir sobre o primeiro círculo social com o qual nós temos contato: a família, o dentro de casa. Ele mostra que a vida em Cristo provoca mudanças profundas dentro do lar. Paulo destaca a importância da submissão da esposa ao seu marido, claro que dentro da palavra do Senhor. A partir do momento em que o marido não condiz com a palavra do Senhor, a esposa não é submissa. A esposa é submissa dentro do que o Senhor ensina, e o marido deve caminhar junto com a palavra do Senhor. O amor genuíno que o marido deve ter por sua esposa também é exposto por Paulo, um amor que se manifesta em cuidado e respeito. Ele fala da obediência dos filhos como algo que agrada ao Senhor, e ele orienta os pais a ensinarem seus filhos com mansidão, sem provocar a ira deles. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é que Paulo dedica um momento específico para falar sobre esse núcleo tão íntimo e essencial que é a família. O ensinamento da esposa em ser fiel e submissa ao seu marido é de extrema importância. O ensinamento do marido o amar e respeitar e tratar com carinho, com dedicação à sua esposa é de extrema importância, o mesmo vale para os filhos. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem não é em si o ensinamento, mas sim que Paulo tomou um tempo para falar sobre isso. Paulo separa um momento para falar sobre esse núcleo tão importante, sobre esse núcleo tão íntimo que é a família. Íntimo a ponto de que só quem está lá dentro vê. O que mais me chama a atenção é isso. Eu tenho aprendido muito sobre isso, e confesso que não da maneira mais fácil. Como eu falei, essa pregação veio de uma bronca que eu tomei. Então já dá para entender que não foi da maneira mais fácil que eu aprendi isso. Que ser crente na igreja é muito fácil. E eu gostaria de trazer uma história muito rápida do meu dia a dia, de uma situação que aconteceu comigo e que tocou o meu coração, e quando eu li isso foi o motivo de eu ter preparado esse sermão dentro disso. Uma vez, um final de ano, na casa da minha tia, um momento de celebração, de alegria, onde todos estavam muito divertidos, tudo estava muito legal, eu discuti com o meu irmão, pela coisa mais boba possível, pela coisa mais sem noção possível. Discuti feio, achei que eu tinha razão. É claro que eu não tinha, né? Quando a gente fica irritado e a gente quer brigar, a gente sabe que a gente não tem razão. E aquilo lá foi uma vergonha, porque parou a festa, parou tudo. E daí então as coisas continuaram, tudo caminhou certo, foi melhorando, a festa foi voltando ao normal, tudo mais, a Ju estava comigo, e aí chegou a noite, os meus pais foram para casa, e aí eu falei, vou levar a Ju, e eu vou levar bem devagarzinho para o meu pai já ter dormido quando eu chegar em casa, porque senão eu vou ouvir, né? Então eu vou levar bem devagar a Ju. Fui na mansidão que só falando, não, ele vai chegar em casa, ele vai estar dormindo já. Deixei a Ju, voltei já orando, né? Ô Senhor, guarda teu filho, pai. Pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo, Senhor. Ajuda aí. Cheguei em casa, manso, abri a porta de casa. Ele estava sentado na sala. Não deu certo eu esperar. Eu achei que ia dar certo. E aí meu pai, com toda a sabedoria dele, eu louvo a Deus pela vida dele, ele falou, senta aí. Eu falei, não vai ser legal aqui. E aí eu sentei e eu falei, vou tomar a bronca que só, né? E aí ele virou para mim e falou assim, o que você está fazendo? E aí eu já fiquei no baque, eu falei, vixe, não foi um xingo, não foi um grito, não foi nada. Ele falou assim, é muito fácil ser cristão na igreja, né, Giovanni? É muito fácil ser diácono na igreja. Seja diácono dentro da tua casa. Seja diácono dentro da tua família. E aí eu parei, não teve voz alta, não teve nada, só esse ensinamento. Seja diácono dentro da tua casa. Seja pastor dentro da tua casa, Giovanni.
Porque lá é muito bonito. Lá você é muito bonito. O que você fez hoje diante da tua família não foi a atitude de um cristão. E, meus irmãos, é verdade, é muito fácil ser diácono dentro da igreja. É muito fácil ser pastor ou seminarista. Eu estou me rebaixando porque eu falei pastor como se eu fosse, né? Eu estou rebaixando, vou chegar aqui no que eu sou, tá? Ou talvez aspirante a pastor. É muito fácil ser servo do Senhor dentro da igreja. Seja servo do Senhor dentro de casa. Paulo separa um momento para nos ensinar que a mudança começa por nós, mas a mudança começa dentro de casa. A verdadeira mudança começa em você e ela alcança todas as áreas da sua vida, não somente a sua área dentro, não somente dentro da sua igreja, não somente as áreas que os outros estão assistindo. E Paulo confirma isso quando no versículo 22 ele orienta até mesmo os servos, os escravos, a trabalharem, a não servirem apenas quando estão sendo observados. Ele fala sobre estar trabalhando em vigilância. Não é somente quando você está sendo observado pelo seu Senhor que você deve trabalhar. Não é só neste momento que você deve servir ao seu Senhor. Não é só quando você está sendo assistido por alguém, quando você está sendo instruído por alguém. Meus irmãos, a conversão muda o servir. E tudo começa no simples. Antes de tentar transformar o mundo, o país, o estado, o bairro, a sua igreja, transforme a si mesmo. Reconheça a Cristo como seu único Salvador. Reconheça os seus pecados, mate a sua natureza pecaminosa, aprenda a viver em comunhão com o Senhor e com a igreja. Mas nunca faça isso apenas para impressionar as pessoas. Sirva, antes de tudo, a sua casa, onde ninguém está assistindo. Sirva a sua família. E tudo o que fizer, faça com gratidão, louvando ao Senhor por seu santo sacrifício, porque por muitas vezes não vai ter ninguém assistindo. Não vai ter ninguém te julgando, mas o Senhor te assiste. E se você se diz cristão, se você se diz mudado, o que você faz é pelo Senhor. Neste momento, após terminarmos aqui este estudo, vamos celebrar a Santa Ceia, vamos celebrar o sacrifício do Senhor, que nós possamos nos lembrar disso. Que tudo que nós fazemos é por este sacrifício, é por este momento. Toda a oportunidade de mudança que nós temos é por este sacrifício. Todas as vezes que temos a oportunidade de dizer não ao pecado, todas as vezes que temos a oportunidade de dizer não às tentações, é por conta deste sacrifício. E se esse sacrifício toca o seu coração, e se esse sacrifício fala ao seu coração, então sirva ao Senhor, demonstre a mudança e comece tudo por você. Antes de mudar o mundo, transforme a si mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecemos por esse momento, Pai. Agradecemos pela Tua igreja, Pai. Agradecemos pelo Teu santo sacrifício, Pai. Agradecemos pela Tua palavra que fala aos nossos corações, meu Deus. Pai, que o Senhor possa continuar nos tocando, meu Deus. Que o Senhor possa continuar tocando, transformando o nosso coração, Senhor. Que o servir, meu Deus, não seja somente quando estamos sob vigilância, quando estamos sendo assistidos por alguém, Pai. Mas que nós possamos ser cristãos, servos do Senhor a todo momento, Pai. Que nós não nos esqueçamos do Teu nome em momento algum. Que possamos nos lembrar do Teu santo sacrifício diariamente, servir ao Senhor diariamente, Pai. Que a mudança possa começar por nós, meu Deus. Que possamos demonstrar isso em nossos menores círculos sociais, dentro de nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, esposo, esposa, namorado, namorada, amigos, faculdade, em todos os lugares, Pai. Que o Senhor possa demonstrar o Teu amor, meu Deus, a nós, Pai. E que nós possamos resplandecer a Tua alegria, o Teu perdão, a Tua mansidão, meu Pai. Agradecemos pela Tua palavra e te pedimos, Pai, que o Senhor possa continuar tocando os nossos corações, livrando as nossas dificuldades, Pai, que nós possamos sempre confiar em Ti para dizer não ao pecado, Pai. Agradecemos pela nossa mocidade, agradecemos pelo dia do jovem presbiteriano, Pai, agradecemos porque o Senhor tem levantado jovens, o Senhor tem nos sustentado e agradecemos por esse movimento tão belo que o Senhor tem encaminhado, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e que os jovens, Pai, que têm se levantado, meu Deus, que eles possam demonstrar a verdadeira mudança, a verdadeira conversão, não somente dentro da igreja, mas dentro de todos os seus círculos sociais, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.